Inicialmente, eu gostaria de cumprimentar aqui o presidente dessa tão honrada casa, o Cleomar Nicoletti. Em seu nome, cumprimentar os demais vereadores, a comunidade que hoje se faz presente. De uma forma especial, cumprimentar os bombeiros militares, bombeiros comunitários, e dizer que é uma honra trabalhar aqui em Rio Negrinho, e também uma honra poder fazer uso da palavra aqui para falar sobre a nossa honrada instituição. O que nos traz hoje aqui é com relação a dois assuntos aí que foram, inclusive, tratados nessa casa, que o primeiro seria o empréstimo do caminhão a Campo Alegre, e o segundo, a volta do telefone 193 para a cidade de Rio Negrinho, que hoje encontra-se lá em São Bento do Sul. A gente vai falar basicamente do 193, mas eu gostaria de pontuar aqui, com relação ao caminhão, de uma forma bem sucinta, assim. Esse caminhão realmente pertence a Rio Negrinho, ele estava emprestado a Campo Alegre. Estava emprestado por quê? Porque Campo Alegre não tem hoje um caminhão de bombeiro. E eu penso assim que nós, como cidades vizinhas, não podemos deixar toda uma comunidade desprovida de atendimento ou desassistida com relação, no caso de um sinistro. Nós, como temos 2 caminhões, um reserva, como foi já debatido na semana passada, o que nós temos caminhões, temos, mas carecemos de efetivo. E nada nos adianta ter um caminhão na garagem se nós não temos efetivo. Então, a cidade vizinha estava precisando, e eu penso assim que seria um pensamento medíocre de minha parte, achar que esse caminhão deveria ficar somente em Rio Negrinho, porque o acidente ele não acontece somente aqui em Rio Negrinho ou somente em Campo Alegre. A grande maioria dos acidentes em Campo Alegre ocorre com pessoas de São Bento do Sul, Rio Negrinho e Mafra. Então, mas é um problema já resolvido, isso não é eu que digo que o caminhão vai para Rio Negrinho, isso é uma política institucional. O Corpo de Bombeiros Militar, até pela acepção da palavra corpo, quando nós falamos em corpo, nós falamos em conjunto, e nós trabalhamos em conjunto. Então, o nosso lema é a proteção da vida e do patrimônio. Então, se uma cidade vizinha, uma população vizinha estiver desassistida, com certeza nós vamos dar esse atendimento. E foi o que aconteceu. Agora, Campo Alegre já vai estar recebendo um caminhão novo pelo Estado. Diga-se de passagem, o Estado não compra caminhões há 30 anos, e agora, pelo Pacto Santa Catarina, está adquirindo mais de 30 caminhões. E hoje nós, se fôssemos depender do caminhão do Estado, 1/3 dos municípios que nós atendemos, que hoje nós atendemos mais de 100, o Corpo de Bombeiros está em mais de 100 municípios, somente 1/3 dessas cidades seriam contempladas com um único caminhão. Volto a dizer, é uma política institucional, e sempre que alguma cidade aqui, nossas vizinhas aqui, Mafra, São Bento do Sul, Campo Alegre, estiver desassistida, nós vamos fazer de tudo para prestar esse atendimento. Esse problema já está resolvido, eu acho que colocamos uma pedra em cima disso. E outra questão que foi ventilada aqui na semana passada e que trouxe até um certo, digamos assim, uns desencontros de informações, é com relação a 193. E para falar sobre o 193, eu vou passar a palavra posteriormente ao Tenente Ananias, que já foi comandante aqui em Rio Negrinho. Ele participou da transição desse processo, e ele vai poder falar com mais propriedade sobre o sistema 193. Então, eu, posteriormente, vou passar a palavra para ele, mas eu só gostaria de dizer aqui, quem está cogitando o 193 realmente conhece esse processo, conhece os equipamentos que hoje nós utilizamos, qual a tecnologia que está sendo utilizada? Será que esse sistema de hoje é pior do que o que vinha sendo utilizado? Então, antes de encerrar essa minha primeira fala, eu gostaria aqui de até parafrasear o vereador Dola na semana passada, onde ele foi muito feliz e de uma forma muito sensata, quando ele disse que antes da gente se pensar
em fazer uma mobilização popular, fazer uma audiência pública, ou mobilizar toda uma sociedade através de uma rede social, nós devemos primeiro ter o conhecimento e ter a informação precisa. E onde é que eu vou buscar essa informação precisa? Essa informação eu faço uma analogia com a água. Tem que buscar na fonte. Se você pegar a água sai da fonte, ali ela é pura. Saiu, ela lá no final, com certeza, ela vai estar contaminada, vai estar poluída. Então, volto a dizer, se precisarem de informação de qual é o funcionamento do Corpo de Bombeiros, qual é o funcionamento do 193, por que o caminhão estava em Campo Alegre, busque a informação na fonte. Porque o Disque me diz que, lá no final, essa informação não vai proceder, ela não vai ser verdadeira, ela vai estar contaminada. Obrigado, e eu volto a falar daqui a pouco. Boa noite a todos. Senhor presidente, muito obrigado pela oportunidade. Cumprimento a todos os vereadores, a comunidade aqui presente, imprensa, nossos irmãos de farda, bombeiros comunitários, bombeiros militares. Essa questão do 193, senhores, eu participei ativamente, inclusive o vereador Pisca, o vereador Artemio participaram na época. O 193 foi, na verdade, centralizado, porque existe um programa institucional, como o tenente Edmilson falou. O que acontece no bombeiro em Rio Negrinho, eu, tenente Edmilson, e o último bombeiro lá da ponta, somos meros cumpridores de ordem. Obviamente que nós retroalimentamos o sistema quando não funciona. Se funciona, a gente melhora. Todas as cidades, grandes cidades do mundo, elas seguem essa centralização. Se pegar Nova York, Tóquio, eles estão muito mais adiantados que nós ainda. Eles centralizam em um local todas as demais agências, sejam eles polícia, guardas, defesa civil, todos estão no ambiente. As grandes cidades do Brasil, Rio de Janeiro, agora pela Copa do Mundo, está se modernizando, também já está centralizada há muitos anos. São Paulo atende toda a região metropolitana, mais de 15 milhões de habitantes, onde estão centralizadas todas as agências. Florianópolis, acredito, tenha sido a precursora no nosso estado nessa questão de centralização. Está centralizado em uma grande central de atendimento, a Guarda Municipal, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil. Falando em corpos de bombeiros, o bombeiro da Grande Florianópolis atende desde Palhoça, Paulo Lopes, até governador Celso Ramos, atende toda a ilha, todos os postos, praias, enfim. São José, Palhoça, Biguaçu, é tudo centralizado. A questão da centralização é a otimização de recursos, otimização de pessoal. Quando a gente fala em central de emergência, nós ainda aqui, no 9º Batalhão, falo em 9º Batalhão, desde Matos Costas até Corupá, que a gente faz serviço de atividades técnicas, Campo Alegre, enfim, Mafra, Porto União, União da Vitória, que a gente atende ainda, nós não possuímos uma central, como preconiza a legislação trabalhista, constitucional, que tem que ter um pessoal exatamente para fazer aquele atendimento, pessoal especializado, treinado, que faz o atendimento de emergência. Por que a gente resolveu regionalizar? Quando eu cheguei, por volta de 4, 5 anos em Rio Negrinho, nós tínhamos um grande problema, que era o bairrismo. Não falo o bairrismo da comunidade, dos próprios bombeiros. Há muito tempo que o bombeiro estava ali, ele criou raízes, na verdade, ele começou a acreditar que o bombeiro era de Rio Negrinho, São Bento acreditava que o bombeiro era de São Bento. Campo Alegre não chegou a esse ponto, que foi formada bem antes. Nós chegava num ponto que, quando dava ocorrência em São Bento, era inadmissível um bombeiro de Rio Negrinho ir para São Bento. Não, o bombeiro é de Rio Negrinho. Negativo, o bombeiro é do Estado. Nós atendemos em União da Vitória até hoje, atendíamos em Rio Negro até um tempo atrás, atendemos no Rio Grande do Sul, atendemos na Argentina, na fronteira de Dionísio Cerqueira. Então, senhores, o bombeiro ele vai além das fronteiras. Nós atendemos aonde tiver vítima. Como o tenente Edmilson colocou, a grande maioria das vítimas que ficam em Campo Alegre não são de Campo Alegre, são transeuntes da BR que estão descendo ou subindo a serra. O bombeiro, ele atende emergência, não é emergência de Rio Negrinho, de São Bento, Campo Alegre, Florianópolis, Itajaí, é emergência que a gente atende. Quando a gente chegou, já foi um baile para tentar centralizar a comunicação via rádio. Rio Negrinho só comunicava com Rio Negrinho, São Bento só com São Bento. Hoje não, está tudo integrado. Quando dá uma ventania em São Bento e não dá em Rio Negrinho, o pessoal do Rio Negrinho vai auxiliar.
e vice-versa. Tivemos aqui, no início do ano retrasado, a ambulância de São Bento ficou 3 meses aqui em Rio Negrinho atendendo, porque a de Rio Negrinho estava baixada. O desencarcerador de São Bento está aqui, essa semana está vindo para Rio Negrinho, porque vai ter um em treinamento. Campo Alegre funcionou até um tempo atrás com material de São Bento. Inclusive, tivemos uma reunião do Furrebom em São Bento, na época era o prefeito Magno Bauer, surgiu essa discussão. Mas tem equipamento de São Bento em Campo Alegre, em Rio Negrinho? O prefeito, não, pode constar em ata que, se precisar, pode emprestar. Só não pode desguarnecer o local, como não aconteceu em Rio Negrinho. Não vamos desguarnecer a cidade em detrimento de outros. Isso aí jamais vai acontecer. Agora, que a gente vai continuar emprestando, os senhores podem ter certeza que a gente vai continuar emprestando. Porque a vida de Rio Negrinho, São Bento, em qualquer lugar do mundo, para nós, tem o mesmo valor. Isso, independente de onde é o recurso. Quando falar, mas o caminhão é de Rio Negrinho, eu pago. Sim, paga até meu salário. Também. Paga até o salário dos senhores, enfim, do José Sarney, do presidente da República. Nós somos todos funcionários da comunidade. Então, senhores, nosso ponto de vista, quanto ao empréstimo é esse, quanto à questão do Cobom, quando eu trabalhava aqui, a gente tinha o seguinte problema. Hoje, a média de bombeiro ainda é 4 ou 5 diariamente. O protocolo da ambulância é, no mínimo, 3. Dificilmente a gente tem 3 aqui na ambulância. Por quê? Quando você pega um cidadão politraumatizado, parada cardiorrespiratória, tem um motorista para tocar a ambulância e um cidadão para fornecer oxigênio, para fazer reanimação cardiopulmonar, é muito problemático. O ideal seria 3. A gente não trabalha com o ideal. A gente trabalhamos com o que temos. O caminhão temos 2, necessitaria de 4. Aí o que acontecia? Nós tínhamos um 93, tudo bem, tocava só em Rio Negrinho, dava um acidente lá na curva do Caçudo, enfim, lá em Volta Grande, deslocava o caminhão e a ambulância e o quartel ficava à deriva. Muitas vezes era solicitado para um policial militar, quando podia, ficar no telefone no 93, e muitas vezes não ficava. Muitas vezes toda a guarnição saía, porque nós não poderíamos dar o direito de ficar um bombeiro no telefone, deixar de atender a vítima. E em 3, um com ambulância, 2 com ambulância e um com caminhão, impossível realizar um atendimento condizente, melhorado. Então, o que a gente resolveu? Resolvemos a seguinte questão. Trabalhamos com os meios que nós tínhamos. Fizemos portas eletrônicas, o bombeiro saía, fechava a porta, tudo bem, ia todo mundo para a ocorrência. Só que se alguém desse um incêndio lá no Lençol, tivesse todas as viaturas de São Bento sem ser utilizada, e alguém ligasse para o 93, ninguém ia atender. Não tinha ninguém no telefone. Foi estudado várias formas de fazer um SIGAME, o vereador Pisca participou das discussões, enfim, não foi possível, porque hoje a gente tem várias empresas de telecomunicação, antigamente só tinha hoje temos 8, claro, é bem complexo, é muito caro, então resolveu-se centralizar. Onde que se centraliza a comunicação? No local que tem mais recurso, humano e material, foi São Bento. Provavelmente vai sair de São Bento, vai para o batalhão, se Deus quiser. Por quê? Para formar uma equipe só para atender emergência, como funciona em todas as cidades. Aqui, nós não estamos inventando a roda, já está inventada há muito tempo. Há muito tempo. Se o senhor disser assim, vamos trazer para Rio Negrinho? Vamos, concordo, desde que tenham 8 pessoas só para atender o telefone. Por que eu vou dizer para os senhores 8? Que a legislação de telemarketing, atendimento telefone, ela preconiza que o cidadão trabalhe 6 horas por dia. Precisaríamos de 4 diariamente. 4 vezes 6, 24. Essa pessoa tem que folgar uma vez por semana. Teríamos que ter 5, uma para cobrir a folga de cada pessoa dessa. Teria que ter férias, licença. No mínimo, senhores, 8. Agora, imagine se nós tivéssemos um Cobom em cada cidade. O bombeiro está em 101 cidades, 100 cidades, digamos. Nós teríamos 800 bombeiros só para atender o telefone. Somente para atender o telefone, 800 bombeiros. Ah, mas vamos trazer para Rio Negrinho do jeito que funcionava. Não, senhores, nós temos que pensar para frente. O bombeiro é uma instituição estadual, funciona como se fosse uma empresa. Nós temos que pensar em sempre estar de acordo com a legislação. A legislação hoje preconiza 8 pessoas dentro dos rigores que eu falei para os senhores. Essa é a ideia. Por isso que vai sair de São Bento também. A tendência é que vá para o batalhão. E tem esse pessoal para atender o batalhão todo. Vai atender desde Matos Gosta até Campo Alegre. Questão que o pessoal fala, mas tem problema de mau atendimento? Tem, não duvido. Óbvio que tem. O problema é do quê? Do sistema? Não, o sistema é perfeito.
existe um sistema eletrônico, o tenente Edmilson vai falar que funciona, é um software que funciona, a tecnologia está aí, estamos utilizando. O problema que tem é o problema humano, exatamente humano. Se alguém me falar, ocorrência tal, eu apurei 5, 6, 7 denúncias aí desde que foi centralizado, garanto para os senhores, o problema é erro humano, é de quem recebeu a ligação, é de quem despachou a ligação, ou de quem recebeu o despacho da ligação, mas do sistema não. O procedimento é um procedimento padrão, procedimento estadual, copiado da legislação internacional, e ele funciona. Se não funcionasse, o Estado não estaria utilizando, o Brasil não estaria utilizando. O tenente Edmilson vai explicar como que funciona a gente vê assim, levaram 5 fatos relevantes a atendimento atrasado. Se me disser quem ligou, o horário que ligou, nós temos tudo gravado. O cidadão que está atendendo a ligação, ele tirou o telefone e já está gravado. Grava tudo, grava deslocamento do caminhão, o tempo resposta, o tempo que chegou, o tempo que saiu, grava tudo. As reclamações que a gente teve, mas demorou meia hora para o caminhão chegar. Em Rio Negrinho só temos uma ambulância e um caminhão. Se a ambulância estiver em ocorrência e alguém precisar dela, vai ter que esperar, ou vai deslocar uma de São Bento, como já aconteceu. Já aconteceu fatos, a gente teve a reclamação, tem um acidente aqui na ponte do Gibaco, o cidadão que ligou, xingou um monte o telefonista, porque a ambulância em Rio Negrinho estava no hospital, estava na fundação hospitalar. Aí, naquela conversa, vamos ao local de São Bento, alguém da ambulância de Rio Negrinho falou, não, já estamos deixando a vítima, já vamos lá para o local. Era um acidente com motociclista. Teve demora? Óbvio que teve. Mas demorou por quê? Porque estava em outra ocorrência. As ocorrências, senhores, elas não têm data e horário marcado. Geralmente, ocorrem em determinados picos. Em sexta-feira, a partir das 8, é sábado, e isso funciona para todas as cidades. Quando um precisa de ambulância, geralmente tem 10 que precisam. Às vezes, passa o dia todo sem ninguém fazer uma solicitação. Chega à noite, tem 20 solicitações. Alguém vai ficar sem ser atendido, e alguém vai reclamar, com todo o direito de reclamar por pagar pelo serviço, como eu falei para os senhores. Nossa obrigação, minha obrigação, tenente Edmilson, é de vir aqui expor e justificar, enfim, estamos de portas abertas, existe um sistema, convido-os a verificar, a ver como que funciona, realmente funciona. Cidadão que despacha a ligação, mas eu não sei na rua, a gente tem um monte de gravação que o cidadão nem fala a rua, fala perto do campo do Ipiranga, é só passar para Rio Negrinho, pessoal que sabe, não precisa quem está atendendo saber onde que é. Basta quem esteja lá no local, saiba. A Grande Florianópolis tem cidadão que despacha para a cidade toda e não conhece. Ele pega o ponto de referência, passa para a OBM próxima, eles sabem o que é. Eles vão até lá. E se não souberem, o veículo, a ambulância estiver deslocando o caminhão, pega o telefone e faz a ligação. Problemas que a gente tinha, esse problema de ligar no 93 de Rio Negrinho e não tem ninguém, problema de deslocamento, porque tinham 4. Obviamente que eles faziam o revezamento no telefone. O cidadão que atendia o telefone, muitas vezes, é o cidadão que ia na ambulância, ele tinha que pegar toda a chamada. Por quê? Porque eles iam fechar o quartel. Se ele não pegasse certo, ele não ia ter como confirmar. Hoje ele tem como confirmar. Se o endereço estiver errado, ele passa pelo rádio, o atendente de São Bento liga para o solicitante, que está tudo gravado. Está o telefone, ligação, conversa, está tudo ali. Todas as informações. Então, senhores, confie, o sistema ele funciona, não somos irresponsáveis, eu, tenente Edmilson, não somos irresponsáveis. O coronel Tair não é responsável de fazer algo que não funcione. A nossa obrigação é fazer algo que funcione, é fazer algo em benefício da comunidade. Se não funcionasse, nós não teríamos feito. Os senhores podem ter toda certeza do mundo, não teríamos feito. Nossa intenção não é prejudicar. Se os senhores me disserem, o Estado vai dar 8 bombeiros para atender o telefone de Rio Negrinho, eu não quero. Eu pego esses 8 e levo lá para Volta Grande. Temos uma comunidade toda desassistida. Enquanto nós estamos aqui falando de ter 8 para atender o telefone, tem uma comunidade toda desassistida. O vereador Erickson sabe disso, passou por isso, trabalhou lá, trouxe vítimas de lá. Muitas vezes a gente não pôde fazer atendimento por questão de estrada, questão de, enfim,
chove, fica intransitável. Quantas vezes a gente teve que deslocar uma caminhonete 4x4 para trazer um cidadão com traumatismo, sem ofertar oxigênio, sem maca, nada, jogado na caçamba, por quê? Porque não tinha o que fazer. Então, senhores, convido aos senhores, vamos melhorar o bombeiro? Vamos. Mas será, deixo para reflexão, será que o telefone 193 é mais importante que um bombeiro na Volta Grande, uma comunidade toda assistida, senhores? Muito obrigado. Dando prosseguimento, com relação à Volta Grande, hoje ainda tivemos uma ocorrência lá. Aí ligamos para lá, tentamos de todas as formas, ver se tinha uma ambulância lá, se tinha um médico, se alguém conseguia trazer, e ninguém conseguia. Quem é que foi? Foi o bombeiro. Com uma viatura reserva, pegando um pessoal do expediente, inclusive o sargento Zeifel, que não é função dele, mas prontamente foi para lá, retornou no final do dia. Então, só gostaria de pontuar isso. Por gentileza, dá para diminuir a luminosidade para a gente poder visualizar ali, se possível. Esse é o nosso sistema. Nós temos lá um console, temos esse painel, e o que acontece? Quando dá ligação, o telefonista ali, ele consegue atender uma ou duas ligações ao mesmo tempo. Consegue saber de onde está vindo a ligação e consegue visualizar o número do telefone. Isso, obrigado, aí melhorou. Então, nós temos ali, o que acontece, onde a gente tem ali região. Se o telefonista receber uma ligação agora, aqui de Rio Negrinho, um acidente em frente à Câmara de Vereadores, imediatamente, enquanto ele está falando com o solicitante, ele já aciona digitalmente ali em região, Rio Negrinho, e já manda a viatura que ele quiser. Se ele quiser o número 1 lá, que a luz não deixa a gente enxergar, mas é acidente, ele dá aquele toque em acidente. Quem é que vai? O pessoal que vai tocar um alarme imediatamente aqui no quartel do Rio Negrinho. Então, no primeiro momento que ele receber a ligação, ele já consegue saber se ele quer mandar Campo Alegre, Rio Negrinho, quer Oxford, ou quer São Bento do Sul, que são as quatro regiões que a gente tem gravado ali. Ele já sabe qual viatura mandar. Se é um acidente de trânsito, acidente, ele já vai apertar no 1 e vai tocar o alarme aqui, o pessoal já vai sair com a ambulância, mesmo sem saber o local. Quando chegar na ambulância, via rádio, ele vai receber qual é a localização que ele tem que ir. Mas nesse meio tempo, ele já está com a sirene ligada, já está lá na rua. Então, é muito rápido. Se for só um caso clínico, de repente, algum acamado, alguma coisa, ele vai apertar no 2, que é aquela ambulância branca, para quem consegue ver. Se for um incêndio, ele vai apertar no 3 e o alarme vai ser incêndio, e o pessoal sabe qual é o alarme que está tocando. Se é 1, 2, ou 3, ou 4. E o 5 lá seria um toque interno, para a gente, início de expediente, enfim. Mas então é tudo muito rápido. Ele não precisa desligar o telefone ou pegar e anotar. Ele recebeu a ligação, em ato contínuo, já ele acionou a viatura e a viatura já está indo. Então nós evoluímos muito com esse sistema. Isso é um sistema que hoje passa, creio eu, de R$40 mil. É um investimento, mas é um investimento que traz um grande retorno para o nosso corpo de bombeiros. E como esses dias eu conversava com o Erickson, a tecnologia, ela está nos engolindo. Não adianta eu ser relutante em não querer, porque eu vou ficar para trás. E isso aqui é tecnologia. Com isso nós evoluímos muito em termos de bombeiro. Então, não adianta eu me estender muito, até porque o tempo aqui é bastante exíguo, mas o que eu faço um apelo, aqueles que tiverem dúvida, procure o Corpo de Bombeiros. Não posso ir lá em São Bento? Chega aqui em Rio Negrinho, o quartel está de portas abertas para receber todo e qualquer membro da comunidade. Eu acompanho os senhores até lá em São Bento, e lá a gente vai ver como é que funciona o sistema, para ver que ele realmente funciona. Hoje, eu não tenho dúvida, em mais de 20 anos de profissão, de que nós temos que continuar com isso daqui e daqui para melhor, e não fazer um processo de retrocesso. Voltar para aquele atendimento onde eu tenho que deixar um cidadão ali revezando as 24 horas e não tendo um padrão de atendimento, ou se ele atender é ele mesmo que vai ter que sair na ocorrência, isso é caminhar para trás. Então eu peço aos senhores, aqueles que tiverem dúvida, antes de se mobilizar, antes de se criar qualquer polêmica, que venha trazer um desgaste, tanto para a instituição quanto para a comunidade, vamos verificar se
essa nossa fala hoje tem procedência. Vamos ver se é verdade isso. Vão até o quartel, eu acompanho os senhores até São Bento do Sul, vamos conhecer o funcionamento do sistema. Eu acho que sem a gente conhecer, fica complicado fazer qualquer comentário. Obrigado. Peço a palavra um minutinho. Mais uma vez, gostaria de agradecer a presença dos senhores, do capitão comandante da nossa região de Rio Negrinho, o coronel, tenente Edmilson, tenente Ananias, que é comandante de toda a nossa região, bombeiros comunitários, bombeiros militares. Então, verdade, não sei agora, não posso te precisar se foi sexta-noite ou sábado-noite que houve uma ocorrência na Rua do Sapo, Jorge Lacerda. Um motociclista acabou batendo, não sei se quem atendeu a sua ocorrência, foi dos senhores. Então, até minha filha estava no aniversário, na Jorge Lacerda. E do momento em que ela ligou, fazendo o chamado bombeiro, até o momento em que a viatura chegou lá, deu apenas 5 minutos. Então, se nós formos analisar, pega o carro em condição normal, porque o bombeiro vai sair o mais rápido que possa, mas também ele não pode botar em risco a vida dos outros no trajeto da sua corrida, né? Correto, né, comandante? E então, o que acontece? Pega o carro e faz esse trajeto normalmente, para ver quantos minutos vai levar para chegar até, basicamente, o meio da Rua Jorge Lacerda. Basicamente, vai dar esse mesmo tempo. Então, a importância é bem colocado, teve uma ocorrência na Volta Grande também, e é muito importante citar que, a partir do momento que sai um veículo aqui de Rio Negrinho, com toda uma estrutura para atender Volta Grande, aqui vai ficar desprovido. Aqui vai ficar desprovido. Então, por isso a importância de nós colocarmos, antes do 193, uma corporação no distrito de Volta Grande para atender toda aquela comunidade que tem o mesmo direito de qualquer cidadão de qualquer parte do nosso continente que aí habita. Né? Obrigado pela explanação dos senhores. Só para encerrar aqui, como o tenente Ananias colocou, toda e qualquer gravação, toda e qualquer chamada, ela fica gravada. Nós temos um software lá que, se tiverem dúvida, nos procura, a gente vai ouvir junto essa gravação. Não só da chamada do telefonista, mas toda e qualquer fala no rádio, o momento em que saiu, o momento em que chegou, o momento que saiu para o hospital, o momento em que deixou a vítima no hospital. Tudo isso está gravado com a fala e horário. Então, se tiverem alguma reclamação, tal dia, tal horário, eu liguei e fui mal atendido, a gente vai tomar as providências. Então, quanto ao tempo-resposta, eu não tenho dúvida que esse sistema aí, ele otimizou muito o nosso serviço. Tivemos aí uma fatalidade outro dia aí de um incêndio, onde, infelizmente, acabou vitimando aí 3 pessoas, uma delas fatalmente. Aí eu fui ouvir a gravação para ver qual foi o atendimento do Corpo de Bombeiros. E, para minha surpresa, a ambulância chegou, 9h03 ela foi acionada, 9h05 ela já estava lá. 9h11, as vítimas já estavam no hospital. E o caminhão levou 8 minutos após a primeira chamada para chegar lá. Então, o que eu tenho a dizer para os senhores é que, mesmo emprestando o caminhão para Campo Alegre, mesmo alguns achando que esse sistema não é o mais adequado, o nosso atendimento aqui tem evoluído muito. E em nenhum momento a comunidade de Rio Negrinho ficou desassistida. Nós sempre procuramos prestar um serviço de qualidade. E é isso que nós vamos continuar fazendo. Então, mais uma vez, aqueles que tiverem dúvida com relação ao 193, nos procurem que nós vamos sanar todas as dúvidas. E se, em conjunto, a gente achar que esse não é o sistema, que não vai dar certo e que não está sendo o eficiente, aí a gente volta a conversar. Agradeço a oportunidade, o presidente da casa, o João Nicoletti. Se precisar de mais informações, a gente está à disposição para vir novamente nessa tribuna, esclarecer. E muito obrigado. Tenente Duf, que dá um minuto para mim, para ser objetivo, rápido. Eu sou defensor da ambulância, né, do caminhão, aliás, de ser nosso, com certeza, né? Foi pago pelo Furrebom, nosso dinheiro, nosso município. Mas eu digo assim, se nós deixarmos Campo Alegre desassistido, se dá uma tragédia em Campo Alegre no mesmo dia, sem um caminhão nosso emprestado lá, que consciência nós teríamos? Cito o acidente do nobre vereador Arlindo José da Cruz,
graças, André, eu sou mais curto, se naquele dia, por uma fatalidade, desse um incêndio no seu automóvel, e o caminhão nosso, que está em Campo Alegre, estivesse em Rio Negrinho, quanto tempo ia demorar para atender? Então, eu vejo assim, ó, eu sou de coração muito grande. Nós temos caminhão do SAMAI em Rio Negrinho para nos auxiliar. Temos caminhão da prefeitura para nos auxiliar. Temos um caminhão grande da Batistela, que não é pouca água. Então, vejam bem, deixarmos Campo Alegre desassistido, nosso irmão vizinho, eu quero que a sociedade me crucifique, mas eu sou do empréstimo. Demora 1, 2, 3 meses, não importa, mas nós estamos bem assistidos, eu tenho certeza. E, mais uma vez, a toda a corporação, são pessoas que merecem, com toda certeza, nosso maior respeito, porque são pessoas que dão suas vidas pela nossa. Então, temos que ter o maior do respeito e o orgulho de vocês. E continue sempre assim. Meus parabéns, irmão, muito obrigado. Partezinha, a 193, eu até tive algumas conversas com o Tenente Ananias na época. Fui um que briguei por isso, mas no momento ele me chamou lá e mostrou como funcionava, tudo bem. Aí a comunidade, muitos vêm nos procurar aqui, e eu acho que, não sei, nos meios de comunicação, internet, Facebook, acho que fizeram um movimento, do qual o nosso presidente ele não pode banir e barrar algumas pessoas de vir usar a tribuna livre. Nós, como vereadores, temos que ouvir eles. Então, a gente está aqui para dar uma resposta à comunidade, e contra ao caminhão de bombeiro que é nosso, esse eu fui a favor ao empréstimo, a um período que foi colocado para nós. Até quero parabenizar o jornal Perfil, que na época levantou a questão do caminhão, porque nós tivemos denúncias que o caminhão de Campo Alegre estava indo para Içara e o nosso Rio Negrinho ia ficar em Campo Alegre. Então, a gente tem que dar uma resposta para a comunidade, para a sociedade. Eu, como vereador dessa casa, eu não sabia o que fazer. Nós conversamos e muitos pressionando. Então, por incrível que pareça, por uma fatalidade que ninguém queria, foi acontecer o incidente que aconteceu ali. Aí nós, vereador, fomos o quê? Os vereadores não fazem nada pela cidade. Os vereadores não lutam pelo que é nosso. E isso eu não vou levar, porque eu estou brigando, e tenho certeza que todos nós, vereadores aqui, foram a favor de emprestar o caminhão, quando a vereadora Liliana até comentou ali que nós fomos a favor, porque eles são nossos parceiros. Mas São Bento também tem caminhão, é mais perto. E nós temos 2 aqui, paciência, 3 meses, tudo bem, mas não quase 1 ano emprestado o caminhão, daí fica difícil. Então, nós temos que dar o respaldo para a comunidade, e eu sou de bom coração, claro que vamos emprestar para Campo Alegre, para Mafra, para quem precisar do município. Só que nós queremos uma resposta para nós passar para o nosso contribuinte que paga o nosso salário e que paga as contas do Funrebom que acarreta sobre a Corporação de Bombeiros. Obrigado. Perfeito sua colocação, vereador. E a gente sabe da preocupação que o senhor tem, desde as primeiras discussões, a gente teve reunido, o senhor, o vereador Artemio, o prefeito na época. Realmente a comunidade cobra e tem que cobrar. E nós temos que dar satisfação como estamos aqui e nos colocamos à disposição. Essa questão do empréstimo, ela existe no bombeiro todo. Inclusive, se os senhores entrar no site e vão verificar que o governador Beto Richa, doou um caminhão, se eu não me engano, para Barracão, que o bombeiro atende há quase 40 anos. Dionísio Cerqueira. O bombeiro militar atende União da Vitória há 40 anos. 44 anos com recurso do Estado de Santa Catarina, bombeiro do Estado, tudo do Estado de Santa Catarina. Como eu falei para o senhor, o nosso objetivo é atender a pessoa, solicitou, emergência, enfim, independente se o recurso seja de onde seja. Essa questão que o senhor falou de boato, o tenente Edmilson falou agora há pouco da fonte, e é interessante, quando surgiu um boato, procurar o tenente Edmilson, ele tem realmente a fonte exata. Eu vi, senhor, esse comentário que o caminhão iria, enfim, para outro lugar. Não existiu até hoje no estado um caminhão de Funrebom que tenha sido relocado definitivamente para outra localidade. Obviamente que empréstimo, isso aí no estado todo ocorre. Empréstimo, demora 3 meses, 4 meses, até 1 ano a gente sabe que existe essa questão. Se for preciso, o desencarcerador de São Bento ficou mais de 1 ano em Campo Alegre. Era um empréstimo, era um equipamento reserva.
Essa questão do empréstimo, antes do pessoal, antes de lançar um informe, busca a informação exata e correta, e a informação exata e correta está com o comandante, Tenente Edmilson, de Rio Negrinho. E ele vai passar exatamente o que está acontecendo. Muito bem. Peço uma partezinha. Quando esse caminhão foi para Campo Alegre, eu fui a pessoa que citei aqui, eu falei assim, eu sou contra. Às vezes até sem ter conhecimento, eu sou contra de as nossas coisas daqui ir para outro lugar. Porque nós temos 2 caminhões. E a gente vê, quando vocês saem, que vocês deslocam dos lugares, vocês saem embalados, porque tem que tentar socorrer a vida da pessoa. E se naquele momento estraga o nosso caminhão, nós temos outro de reserva ali para que vá socorrer lá. Porque quando queimou esta casa, eu fui perguntar para o vizinho que estava do lado, ele falou para mim que dentro de 20 minutos aí já estava acalmado a chama todo do... E quando veio esse caminhão de São Bento, já chegou ali, nem precisou ele. Agora, eu pergunto, se tivesse os 2 caminhões no momento ali, então por isso que nós temos 2 caminhões. Eu sou daquela, se nós tivéssemos 2 caminhões, poderia ter, às vezes, resolvido o problema que não tinha chegado a acontecer tudo o que aconteceu. Então, eu sempre vou brigar pela minha cidade. Sempre eu vou defender a nossa cidade, porque nós somos vereadores do município de Rio Negrinho. E o povo cobra de nós, entendeu? Eles vêm cobrar de nós e diz, por que, se é o dinheiro do Furrebom, por que esse caminhão está lá? Então, eu acho que eu até posso emprestar, mas não ele ficar tanto tempo como ele ficou, e nós fiquemos com um caminhão só. Então, eu sou desse lado. Eu acho que o que é o Furrebom do município, que é passado, ele tem que ser ficado na cidade. Esse é o meu pensamento. O pensamento do senhor é esse, mas o meu pensamento ainda é esse. Eu acho que o que é nosso tem que ficar na nossa cidade. Seria isso. Muito obrigado. Salutar aí a preocupação do nobre vereador, mas como eu disse no começo, Corpo de Bombeiros é um conjunto. E a política institucional é essa. Não é eu que quero o caminhão lá em Campo Alegre, não é o Tenente Ananias, é uma política institucional. Então, onde tiver alguém precisando e nós dispormos desses recursos, eles vão ser alocados para aquela região. Se der um sinistro, um grande evento hoje em qualquer localidade do nosso estado aí, de grande magnitude, o senhor pode ter certeza que nós vamos ser convocados e nós vamos deslocar com tudo que nós temos aqui de Rio Negrinho. Obviamente, não vamos deixar a cidade desprotegida, mas nós vamos levar os recursos que nós temos do estado e vamos levar todos os recursos que nós temos do município para trabalhar em prol daquelas pessoas que sofreram as consequências. Só um minutinho, que nem o vereador Pisca falou, a pessoa que usou a tribuna, eu nem cheguei a ficar porque eu tinha outro compromisso, mas nós temos que ceder a tribuna para qualquer cidadão que chegar e marcar no horário. Só que eu achei interessante bastante que aconteceu o acidente no dia, já na segunda-feira, daí o Corpo de Bombeiro, o caminhão estava aqui. Entende? Então, é o que eu achei interessante, que foi tão rápido que daí o caminhão apareceu na cidade. Então, não é eu, mas a comunidade que vê, a população, que as entidades que vê, elas vêm cobrar de nós, vereadores. Então, isso que ficou a dúvida no ar. Como é que o caminhão já na segunda-feira agora estava aqui? Então, essa pergunta ficou no ar, onde foi cobrado não só do vereador Artemio, foi cobrado dos outros demais vereadores também. Então, a pergunta teve no ar, mas hoje eu respondo para o senhor. Eu convidei o vereador Arlindo na quinta-feira, e, por coincidência, também o vereador Osni chegou lá, e os dois, a gente conversou. E eu, na frente deles, liguei para o comandante do batalhão para que ele desse um posicionamento a respeito da vinda do caminhão. E o caminhão estava lá, enquanto o caminhão novo de São Bento do Sul, aquele guindaste, que inclusive já prestou algum serviço para nós aqui, ele não estava pronto. Então, motivo pelo qual foi se protelando esse caminhão de Rio Negrinho lá em Campo Alegre. Mas eu liguei na frente deles, na quinta-feira, para o comandante do batalhão, e a resposta foi a seguinte: semana que vem o caminhão de São Bento está pronto, está com a sessão de uso, e liberando aquele caminhão de São Bento, ele volta para cá. O que aconteceu com relação ao sinistro do dia seguinte foi uma coincidência. Que o caminhão está aqui, o vereador Arlindo e o vereador Osni, que tiveram na quinta-feira. O evento foi na sexta, mas eles já sabiam que na semana próxima o caminhão viria. Isso foi uma decisão de comando e não tem relação com aquilo que foi publicado aí na mídia. porque o caminhão chegou no domingo, daí ficou, na segunda, e ficou aquilo. Como é que agora veio o caminhão?
Então Volto a dizer ficou como o Corpo de Bombeiro era o devedor então é isso que aconteceu. Então, por isso que a preocupação, ela acabou vindo para os vereadores. E a comunidade, as entidades começaram a cobrar dos vereadores, que é eles que são... Então, agora o senhor já vai poder dizer que o vereador Arlindo já tinha conhecimento que o caminhão viria. Tudo bem. Obrigado pela Tenente, informação. posso só fazer uma perguntinha? E hoje, até porque eu vi no Face, né, um comentário quanto a um motorista desse caminhão. Hoje eu pergunto, esse caminhão está apto, assim, se acontecesse um acidente agora, um incêndio, por exemplo, nós teríamos pessoal para levar os 2 caminhões? Não, senhora. Hoje Obrigada. não. Seria isso. Só mais uma pergunta, tenente. Faltou água em momento algum no incêndio? De forma alguma. É como o senhor bem colocou aqui, a gente ainda conta com a SAMAI, conta com a Batistela, conta com São Bento do Sul, que o caminhão está ali em Oxford, e dali aqui é 15 minutos. Então, não tendo motorista e um caminhão na garagem, não tendo um operador para ele, é preferível muitas vezes se recorrer ao município vizinho, que lá a gente sabe que tem um plantão. Muito obrigado. Tenente, mais uma perguntinha. Só queria saudar, mais uma vez, a todo o Corpo de Bombeiro voluntário que se faz presente, em relação aos demais pessoal que fez parte desse episódio ali, que veio de fora, que eu vi, eu e o vereador Osni estava lá, acho que o Erickson também chegou no momento, embora algumas pessoas nos cobrassem, nos criticassem, também queria lembrar o nome do Sanderley, que a hora que chegou foi um dos primeiros que chegou lá, com a moça naquele estado, né, Sanderley? Porque não é fácil. Sabemos o que o Corpo de Bombeiro passa com ver pessoas como crianças daquele estado e lutando lá dentro. Entende? Às vezes a gente comenta algumas coisas aqui, mas nada para denegrir a imagem da instituição. Pode ter certeza que o que depender de mim para ajudar o Corpo de Bombeiro, algumas coisas vai ser cobrado, como a gente comentou, mas tudo que a gente comenta aqui, tudo é para fazer o bem para a nossa comunidade. Soubemos como funcionava junto com o Osni, então por isso que eu quero que o senhor dê uma saudação a todos os que fizeram parte desse episódio em nome da Câmara de Vereadores, porque a gente teve lá alguns comentários maldosos com a gente, mas nós estava lá para dizer que a comunidade não estava desassessorada. E eu vi muito bem a sua preocupação lá naquele momento. Então, levo a saudação da Câmara de Vereadores em nome de todos nós. O vereador estava naquele evento e sabe o quanto é frustrante para um bombeiro chegar e não conseguir fazer o que ele tinha que fazer. Não tinha mais o que fazer, infelizmente. Dá licença só mais um instantinho, tenente. Eu só quero reforçar mais uma ideia que é meu pensamento. Eu cheguei lá, talvez, sei lá, uns 15, 20 minutos depois, a casa já estava tomada, e como eu, como vereador, como pessoa, como ser humano, não pude fazer nada, porque as pessoas competentes já estavam lá. O que eu fiz? Fui na casa do Senhor, na igreja, e disse: Senhor, tenha piedade dessa família. Cuida dessas famílias. Eles precisam muito do Senhor. Nada eu podia fazer, mas alguém lá em cima consegue fazer. Pode ter certeza, e isso eu fiz com maior da simplicidade, porque nada ali eu podia fazer, a não ser uma oração. Muito obrigado. Me cede uma partezinha, comandante. Eu jamais vou questionar o comando de bombeiro. É a única instituição séria que a gente vê hoje dentro do nosso país, e eu vejo as únicas pessoas que eles dão a vida deles, muitas vezes, por salvar a vida. Isso é o maior exemplo que tem do bombeiro. Então, a gente sabe que, de repente, esses episódios que vêm aí, por um simples fato que acontece no nosso município, sendo que acontece no Brasil inteiro, sempre é comentado quando ocorre um episódio desse. Se eles fazem milhões, salvam vida, isso nunca é comentado. Então, só, de repente, uma simples ocorrência é lamentável que chega numa discussão nesse tamanho. Dou os parabéns para a entidade de bombeiros, que merece. Seria isso. Muito obrigado. Então, eu acredito que por aqui nós encerramos a nossa fala. Volto a dizer, se alguém tiver alguma dúvida, chega no Corpo de Bombeiros, vão ser muito bem recebidos. E lá a gente vai discutir, vai debater, e vamos chegar a um denominador comum.
procurando sempre o melhor para a sociedade. É para isso que a gente trabalha. Para finalizar, eu agradeço aí a receptividade de todos os vereadores, em nome do presidente desta casa, e dizer que a gente está sempre disposto a vir aqui, explanar qualquer dúvida que tiver com relação ao Corpo de Bombeiros. Obrigado.